Olá a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marco Pavarino, coordenador geral de extrativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. A gente vai falar um pouco aqui sobre o Pronaf Bioeconomia, uma linha nova de crédito que foi lançada nesse último Plano Safra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade de participação aí, né? Eu agradecer o convite à Embrapa do projeto Bem Diverso, né? Para que a gente dialogue um pouco e converse com vocês aqui sobre essa nova linha de crédito, né? Então é sobre isso que a gente vai tratar agora, e eu espero trazer para vocês um pouco aí de informações necessárias para que vocês atuem nas suas regiões, ok? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante que a gente entenda um pouco esse tema da bioeconomia e do desenvolvimento regional. Afinal de contas, o Pronaf é um programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar. Ele acabou sendo mais conhecido como uma linha de crédito, mas ele é muito mais do que isso, tá? Então, o contexto que a gente trabalha esse Pronaf é no contexto do desenvolvimento regional e sobre o conceito também de bioeconomia. Só que a gente precisa entender assim, qual é a ligação, quais são os elementos que conseguem unir esses dois grandes temas, né? Então, nós entendemos que para a gente ter essa conexão, um passo importante, ou um elemento importante, né, dessa conexão entre esses dois grandes temas é, obviamente, a biodiversidade, tá? Então, o que liga esse desenvolvimento regional e a bioeconomia, claro, é a biodiversidade, mas não é só a biodiversidade, e sim a sociobiodiversidade, né? Associar biodiversidade com todo o conhecimento tradicional, com a cultura a regional que se associa a esses recursos da nossa biodiversidade. Então, é nessa linha que a gente entende que a sociobiodiversidade é o elemento de conexão entre esses dois grandes temas, né? E se a gente pegar aí os biomas que a gente tem no país, é muito claro que cada um desses biomas, né, tem a sua biodiversidade e a sua sociobiodiversidade específica e que tem suas características a serem trabalhadas, né? Mas só para a gente contextualizar um pouco também essa questão desses dois grandes temas que orientam também as ações da nossa Secretaria de Agricultura Familiar. E aí, assim, por que bioeconomia, né? Um tema que está muito na moda, um tema que está em construção também, não só no Brasil, mas em aspecto global. Mas a gente pensa aí, por que bioeconomia, né? A gente sabe que, especialmente na região norte, né, que a gente está falando agora, alguns produtos e processos, eles já conseguem alcançar um patamar bastante significativo aí dentro das economias regionais, a exemplo do açaí, que já é um fator muito importante de fundamental contribuição do PIB agrícola regional, especialmente na região do Pará, mas a gente sempre conecta esses produtos, por exemplo, da nossa biodiversidade à bioeconomia. Mas por que falar em bioeconomia, tá? A gente entende que assim, a bioeconomia, os conceitos trabalhados na bioeconomia, que são, se a gente simplificar bastante a questão da sustentabilidade, do uso sustentável dos recursos naturais a partir de processos inovadores, buscando o mercado. Aí a gente tem esse tripé, aí vamos chamar desse tripé que pode ser trabalhado no conceito de bioeconomia, é uma oportunidade muito clara de reafirmar a necessidade de que a sustentabilidade estejam aí muito fortemente vinculadas às concepções das ações de desenvolvimento, né? Então, esse é um dos motores que nos levam também a trabalhar algumas políticas públicas para a agricultura familiar sobre o contexto e sobre o conceito de bioeconomia, né? E entendendo um pouco mais, é claro, a gente não vai aqui definir, não é esse o nosso propósito, definir os conceitos de bioeconomia, porque é muito mais, a gente entende, um campo conceitual do que um conceito propriamente dito, mas se a gente pensar em uma economia sustentável, né, baseada nesses recursos naturais, a gente tem todo um processo de inovação que envolve ciência e tecnologia, obviamente os mercados que demandam parceria e colaboração, né, dos vários atores que estão envolvidos nisso, da iniciativa privada e do governo e da sociedade civil, toda uma questão de responsabilidade e ética das tecnologias
e também trazendo necessariamente um equilíbrio nessas cadeias que são muito ainda desequilibradas, pouco estruturadas, mas também muito desequilibradas, né? A gente tem exemplos muito claros aí de o que nos leva a contestar um pouco o que de fato da nossa biodiversidade, por exemplo, da Amazônia, fica de fato lá na Amazônia, né? E também, obviamente, um aspecto fundamental que é a nossa biodiversidade, que está nesse conceito da bioeconomia, da nossa fauna, flora e nossa microbiota, né? E aí, assim, olhando já para alguns potenciais de arranjos e também a inserção da agricultura familiar nesses arranjos, a gente enxerga claramente aí potenciais, por exemplo, no campo da alimentação, dos fitocosméticos, higiene pessoal. A Amazônia, por exemplo, apenas 20 produtos da Amazônia, da nossa biodiversidade, são utilizados nessa cadeia aí de fitocosméticos e higiene pessoal. A gente sabe que tem um potencial muito maior do que isso, né? As energias renováveis, as plantas medicinais e aromáticas, os bioinsumos agrícolas e também os biocombustíveis, né? Então, olhando um pouco para esse tema dos potenciais desses arranjos de bioeconomia e, claro, olhando também para a dimensão da agricultura familiar. E aí, entrando mais especificamente nessa dimensão da agricultura familiar, que é o público do Pronaf, que é o público que vai acessar esses créditos que estão disponíveis, né? Aqui são dados do Censo Agropecuário 2017, que traz lá que 77% dos estabelecimentos hoje no nosso país são classificados como sendo estabelecimentos da agricultura familiar. São cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos. É um percentual significativo, né? E se a gente olhar com um pouco mais de detalhe para a região norte, a gente vê ali as cores, quanto mais azul, maior o percentual desses estabelecimentos nessas micro-regiões que a gente tem aí definidos pelo IBGE. A gente tem claramente que a maioria da região norte ela está entre o azul mais escuro e o segundo grau ali do azul mais escuro, que demonstra claramente o potencial e a presença da agricultura familiar nessa região. Se a gente for pegar em grandes números, a região norte e nordeste, as duas regiões juntas, elas congregam mais da metade, quase 60% de toda a agricultura familiar que a gente tem distribuído no nosso país, né? Então, fazendo um pouco essa conexão entre a biodiversidade, a bioeconomia, essa ligação de desenvolvimento regional e a presença da agricultura familiar, levou o Ministério da Agricultura a propor um programa que foi lançado em junho do ano passado pela ministra Tereza Cristina, que é um programa que se intitula aí Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. Esse programa está distribuído em 5 eixos temáticos, né? Tem o eixo do pró-extrativismo, que dialoga diretamente, claro, com a região norte. É um programa que ele é nacional, não é só da região norte, mas alguns eixos claramente conversam melhor com algumas regiões. Um eixo de azeites e chás especiais, plantas aromáticas, condimentares e medicinais. Um outro eixo que são os roteiros da sociobiodiversidade, energias renováveis para a agricultura familiar, e também um outro eixo que a gente chama de potenciais da agrobiodiversidade brasileira, que é muito direcionado para os sistemas agrícolas, reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais, né? A falta em um programa mundial que reconhece esses sistemas agrícolas tradicionais e que a gente entende que também existe bioeconomia ali, porque existe toda uma conservação de recursos genéticos da nossa agrobiodiversidade brasileira, né? E, claro, para que a gente implemente este programa, Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, a gente lança mão de algumas estratégias, né? Então, são diálogos com os governos estaduais, são diálogos com os municípios, né, com consórcios municipais, mas também a gente tem algumas estratégias que nos levou ao lançamento, por exemplo, nessa último plano Safra, como vocês sabem, ao Pronaf Bioeconomia. É uma nova linha de crédito, né, que está disponível aí para os agricultores familiares, segundo a Lei 11.326, né, e que nós entendemos que é uma das estratégias para que a gente consiga alcançar os objetivos do nosso programa de Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, né? Nós queríamos avançar mais do que nós conseguimos avançar ainda nesse Pronaf, mas já foi um avanço e a gente conta com a articulação, por exemplo, com programas como esse
né, do próprio Bem Diverso, da Embrapa, né, assim como outras instituições que trabalham muito o tema dos agentes de desenvolvimento do crédito, agentes ativadores, agentes que possam potencializar essa linha, uma das linhas de crédito, por exemplo, que é o Pronaf Bioeconomia. E aí, assim, a grande inovação dessa linha de crédito foi justamente trazer o custeio e investimento dentro de uma mesma a linha de crédito, a possibilidade da gente olhar para alguns sistemas produtivos, por exemplo, extrativistas, sistemas que focam em produtos da nossa sociobiodiversidade, né, em que são sistemas produtivos que a gente sabe que na região norte elas são muito significativos. Aqui estão alguns exemplos, como Guaraná, Pirarucu e a castanha do Brasil, né, mas tem vários outros, tem todos os óleos aromáticos essenciais ou os outros óleos de uso medicinal, terapêutico e para a indústria de cosméticos também. Essa linha é uma linha de crédito, como está dito aí, é uma linha de crédito de investimento, mas também de custeio em sistemas, para sistemas, financiar sistemas de exploração extrativistas, de produtos da sociobiodiversidade, mas também de energia renovável e sustentabilidade ambiental. Aí a gente vai detalhar um pouquinho mais essas possibilidades, mas aí está aí uma taxa de juros que é a menor taxa de juros que a gente tem hoje nos créditos que a gente tem disponibilizado para o rural, né? São taxas de juros de 2,75% ao ano, há um limite individual de investimento aí de R$ 165 mil, né, por plano safra, né? E um prazo de reembolso de até 10 anos com até 5 anos de carência. Né? Ele guarda muita proximidade também ali com o Pronaf, o que era o Pronaf Eco, né, anteriormente, mas a gente agregou outras possibilidades de financiamento, e a gente tem hoje aí tanto a questão da restauração ambiental com energias renováveis, com sistemas produtivos mais direcionados para o que a gente conceitua aí de bioeconomia. Tá? E aí, detalhando um pouco, né, de quais finalidades e as possibilidades, é importante que vocês reconheçam nos projetos, os agentes financeiros reconheçam nos projetos que serão apresentados a possibilidade de financiamento que o Pronaf Bioeconomia traz. Tá? Então, a gente está falando de implantação, de utilização ou de recuperação de alguns sistemas e formas de lidar com os recursos naturais. Né? Então, por exemplo, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos e tecnologias de energia renovável. Então, toda a parte de sistemas fotovoltaicos, toda a parte de biodigestor, energia eólica, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, é possível, né, o financiamento de parte daquilo que está previsto, né, até os limites que estão estabelecidos, pelo Pronaf Bioeconomia, né, em investimento, como a gente disse, em investimento também. Né. Obviamente, os sistemas de exploração extrativista de produtos da sociobiodiversidade. Né. Os extrativistas são muito claramente identificáveis, a gente tem toda a parte aí de açaí, a parte de castanha, o manejo do pirarucu, a gente tem andiroba, a gente tem copaíba, a gente tem uma série de sistemas que vocês conhecem bem na região amazônica, que são caracterizados como sistemas extrativistas, e existe sim a possibilidade de que essa linha de financiamento trabalhe, né, no financiamento da melhoria, do início da exploração extrativista e de tudo aquilo que for necessário para alavancar esses sistemas. E também de produtos da sociobiodiversidade. Né? Esses produtos da sociobiodiversidade, existe uma lista específica dos produtos que a gente reconhece como o que é um produto da sociobiodiversidade e quais são esses produtos, numa portaria específica, que é uma portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, hoje Ministério da Cidadania, né? Mas é importante destacar que aqui também estão incluídos as plantas medicinais, as plantas aromáticas e as plantas condimentares, além daquilo que a gente trouxe dos azeites, né, e chás especiais. Né? Então, tudo isso é possível e é passível de financiamento pelo Pronaf Bioeconomia. Né? Além disso, algumas tecnologias ambientais que já estavam previstos antes no Pronaf Eco também, e a gente fala aí de algumas estações de tratamento de água, dejetos efluentes e também a parte de compostagem e reciclagem. Né? Além disso, os projetos de adequação ambiental.
seja na renovação ou na conservação, por exemplo, de alguns desses sistemas e tecnologias que a gente falou antes, né? Por exemplo, a renovação e conservação das próprias estações de tratamento de água, né? Ou de compostagem e reciclagem. Além disso, nós temos também a possibilidade de financiamento, à luz do Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, da necessidade de adequação ou regularização dessas unidades familiares à legislação ambiental. A gente sabe que na Amazônia a gente tem, né, uma restrição fortíssima em relação aos 80% de área de reserva legal, né, e uma parte das propriedades familiares eventualmente demandam recuperação dessas áreas, né, e para isso eles precisam de recursos. Então, eles podem lançar mão do Pronaf Bioeconomia também para se adequar ou se regularizar nas áreas de reserva legal, APP, ou então implantar e manter e melhorar os planos de manejo florestal sustentável que eventualmente estejam em vigor. Tá? Também a gente tem a possibilidade de implantação de viveiros e mudas de essências florestais e também frutíferas. Né? Além de eles demandarem uma regularização, o próprio Código Florestal trouxe também uma demanda de todas as, praticamente, uma grande parte das propriedades rurais dessa demanda de espécies nativas. Né? Então, pode ser um dos caminhos que nós entendemos que também é um arranjo de bioeconomia, a implantação de viveiros e mudas de essências florestais e frutíferas, desde que sejam fiscalizadas ou certificadas. Né? E, por fim, silvicultura. Né? E aí que é a implantação ou a manutenção de povoamentos florestais, né? Seja de produtos madeireiros ou não madeireiros. Além de todos eles, está mantido duas linhas específicas, ou dois segmentos específicos dentro do Pronaf Bioeconomia, que é para Dendê e Seringueira, que tem algumas condições diferenciadas, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas também estão previstos. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que nós temos aí para trazer para vocês, não só o detalhamento da linha do Pronaf Bioeconomia, mas como é que ela se insere, onde que elas, e qual é a conjuntura e qual o contexto que o lançamento de uma linha como essa foi estabelecida pelo Ministério da Agricultura. Né? Então, é importante que a gente faça todas as conversas possíveis, né? Nós estamos à disposição lá no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura Familiar e também na Secretaria de Política Agrícola, que é quem comanda toda a parte do Pronaf, para a gente dialogar, tirando dúvidas, aperfeiçoando, orientando e também auxiliando na potencialização do acesso a esses créditos por parte dos agricultores familiares, das comunidades tradicionais, que a gente sabe que na Amazônia é uma parte significativa e na região norte como um todo. Não é? Então, era isso que a gente tinha para trazer, de forma muito rápida e muito geral, e a gente permanece à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado e um excelente evento.